E agora a gente vai seguir o programa, gente, com uma imagem tão forte. Escuta isso. Uma câmera instalada dentro de casa flagrou uma criança sendo agredida pela madrasta. De partir o coração, olha isso. As câmeras de vigilância mostram o momento em que uma mulher espanca a própria enteada. Escutem, olha. Olha, ela bate com a ripa, arrasta a menina pelos cabelos. Olha isso, gente, que dó. Ela fala, quem manda aqui sou eu, cala a boca. A polícia está apurando o caso. O que a gente sabe é que isso aconteceu em Manaus no dia 3 de junho. E segundo testemunhas, tá? Os vizinhos falaram ali que isso acontecia quando o pai saía de casa. A mãe da criança prestou depoimento ontem à tarde. E olha, volta aqui para mim, vem cá, dói, né? Como dói, gente, ver essa imagem. Isso revolta qualquer pai, qualquer mãe. Por isso, é claro, o pai e a mãe da criança se separaram, tem que seguir a vida, né? Tem que conhecer novas pessoas, mas ao mesmo tempo isso traz para a gente uma reflexão. A gente precisa saber bem, a gente precisa conhecer bem a pessoa com quem a gente vai se relacionar. E aí a gente se pergunta qual é o efeito para a criança quando aquele papel de correção que deveria ser do pai ou da mãe é feito por uma terceira pessoa e de uma maneira completamente errada, com tamanha violência. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Participa com a gente, já está passando aqui embaixo, olha, o número do nosso WhatsApp. Aqui no nosso estúdio eu recebo Alexandre Brito, psicólogo. Obrigada, Alexandre. Que agradeço, Roberta. Pela sua participação. E também a advogada Camila Dias. Obrigada, Camila, também pela sua presença. Boa tarde, Alberto. Você como mãe e como advogada é revoltante, né? Uma imagem dessa, né? A gente não consegue nem encarar, né? Assim, dá vontade de voar ali na imagem e pegar aquela criança e tirar desse lugar horroroso. O que diz a lei sobre casos em que a criança sofre tamanha violência, quando a gente vê ali de partir o coração, Camila? Então, independente de ser uma madrasta ou da função que exerça uma pessoa, nenhuma criança, adolescente, nenhum ser humano pode ser agredido, né? Sendo, então, uma pessoa que deveria estar se responsabilizando pelos cuidados é ainda pior. Então, ali foi violência psicológica, que ela já deve estar sofrendo há bastante tempo, né? Física, maus tratos, e a gente pode sair elencando aí diversos crimes que seriam imputados para esse tipo de conduta. Alexandre, a criança dá sinais quando ela está sofrendo algum tipo de violência? Então, por exemplo, a gente pensa assim, será que ela talvez não conseguiu relatar isso para o pai ou para a mãe, mas ela pode, ao mesmo tempo, já dar esses sinais? Olha, é muito comum que, diante de uma exposição à violência, a criança reaja a isso também. A criança ela não é de todo passiva, mas ela tem muitas dificuldades de lidar com isso sozinha. Então, ela vai demonstrar, em geral, a partir de sintomas corporais, mudanças de comportamento. Ela pode também repetir a agressão com outras pessoas, com as bonecas, com os brinquedos, com os bonecos, seja como for, com outras crianças na escola. Ou ela pode começar a se isolar, diminuir notas, enfim. Mas, Alberta, é muito sutil. Pode ser que os pais não percebam, acham que seja algo do dia, da semana, da situação, ou algo que aconteceu na escola. Então, é muito difícil, muitas vezes, mapear, compreender isso. Por isso que é importante sempre ter um espaço de diálogo com as crianças, conhecer seus filhos e permitir que eles possam falar sobre isso, né? Que é um assunto que deve ser comentado, conversado, para que a criança sinta confiança para falar com os pais ou responsáveis e não sofrer o que ela sofreu com o agressor. Porque às vezes a criança tem medo de continuar sofrendo isso com outras pessoas, inclusive com as pessoas que elas amam. Sabe por quê, Roberta? Porque esse tipo de violência ela é muito injusta e muito covarde, porque se usa aquilo que é de mais precioso na criança, que é a inocência e o amor. Então, coloca medo nela justamente em cima disso. Olha, se você contar, vai acontecer isso com a sua mãe. Ó, se você contar, o seu pai vai fazer isso. Olha, se você contar. Então, usa isso muitas vezes, né? Então, ela pode dar sinais, mas a gente também tem que estabelecer esse espaço da criança saber que se ela falar algo que muitas vezes pode ter medo de chatear os pais, ainda assim ela tem que contar. Então, os pais têm que permitir que ela fale, sem que isso que ela trouxer tenha uma consequência negativa, porque ela vai parar de falar se isso acontecer. Você disse que às vezes os pais não percebem, você disse agora na sua fala.
Esse envolvimento com uma terceira pessoa, essa paixão, esse amor, pode também mascarar essa percepção? Pode mascarar e, em alguns casos mais graves, até se tornar cúmplice. Esse tipo de violência com as crianças acontece o tempo todo, no mundo todo. Isso é muito recorrente, é muito comum, infelizmente, né? Então, assim, pode, de fato, a pessoa não querer ver. Às vezes, um parceiro opta pelo relacionamento e não pela paternidade ou pela maternidade. E dá preferência em ter alguém do que exercer a responsabilidade de ser pai e de ser mãe. Então, muitas vezes isso pode sim acontecer. Isso é muito grave, isso é muito complicado. Por isso que a gente tenta, por diversas estratégias junto ao direito, por exemplo, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também estratégias junto com os trabalhos de serviço social, etc., da psicologia, enfrentar isso. Mas eu sinto que nós estamos engateando muito ainda na defesa das crianças, Roberto. Isso é um assunto que tinha que ser pauta muito cotidiana, porque as crianças, elas não fazem grupo, elas não fazem sindicato, elas não fazem isso. Então, mas elas têm ali a força de resistência, mas é preciso que haja ainda assim esse papel protetivo para que isso não se agrave, e principalmente em casos como esses, porque é muito comum a violência física, sexual, psicológica acontecer em ambiente familiar, como a gente está vendo nas imagens. E Camila, nem sempre os sinais que as crianças dão são suficientes para a gente chegar a essa certeza. Qual seria o próximo passo para que a gente concretize aquilo, para que de fato a gente recorra judicialmente ou o que for preciso para a gente proteger aquela criança? Olha, Roberta, acredito que independente dos sinais, né, que as crianças possam demonstrar, todos que lidam com as crianças têm as suas responsabilidades. Então, na escola, por exemplo, né, um local onde as crianças, elas costumam dar esses sinais também. Então, solta alguma coisa para a professora, comenta, ou a professora nota, né, um machucado que possa estar visível. A escola tem essa responsabilidade de estar acionando o conselho tutelar, de estar chamando a família. Ninguém pode se silenciar, porque, como o Alexandre falou, a criança não consegue se defender sozinha. Vizinhos, se escutarem, né, barulhos, como ali a gente viu e os vizinhos também relataram, né, que a criança costumava, ao pai sair de casa, eles escutavam os barulhos. Então, assim, já poderia ter sido feito também alguma coisa ali, ter feito uma ligação, ligado para a polícia, que a polícia intervém na hora, Roberta. Caso, né, a gente escute que um adulto está espancando, como era o caso ali, poderíamos também ter sido evitada essa situação. Gente, aqui no nosso Facebook, os comentários estão assim... São pessoas que se solidarizam também com essa situação. A Clara diz, verdade, Roberta, algumas mulheres não veem o perigo, né, dessas escolhas de homens, tratou mal seu filho, e se não serve, né, para o meu filho também não vai servir para mim. Infelizmente, às vezes preferem um estranho a defender do que defender os seus. Também tem um comentário da Cristina falando, meu Deus, que dor no coração, até chorei vendo isso, misericórdia, gente, essa mulher tem que ser punida. Que sofrimento que essa criança passou. E olha, a gente está aqui fazendo esse alerta, isso pode acontecer dos dois lados, viu? A gente está falando tanto para um caso de uma madrasta, ou então para um caso aí de um padrasto. Teve um caso que chocou todo mundo, que foi o quê? Uma mãe flagrou o namorado agredindo o filho de 2 anos. O registro foi feito em vídeo. Olha só, lembra desse caso? Os dois estavam juntos, ali tinham uns 6 meses. E aí nas imagens é possível ver o homem, né, puxando o cabelo do menino com muita força. Olha só, ele chacoalha a criança. A mãe começou a suspeitar do namorado porque a criança chorava sempre que o padrasto chegava em casa. Então, desconfiada, ela decidiu deixar o celular gravando em um canto escondido. E aí, depois do flagrante, a mãe terminou o relacionamento. Isso aconteceu em São Paulo no ano passado. Olha só, vamos ver mais um pouquinho dessas imagens aí. Olha que covardia, gente! Com uma criancinha, um bebezinho, isso é de partir o coração, é inadmissível. Agora, não é só terminar o relacionamento. Isso é um crime, né, Camila? Como a gente disse aqui. Não basta terminar o relacionamento, essa pessoa tem que pagar judicialmente. Exatamente, não basta nenhuma coisa e nem a outra. É uma soma, né? Porque também não adianta denunciar e continuar com um ser humano desse. Então, é preciso, sim, tem que denunciar. Um crime, assim, quando é contra criança, adolescente, ele costuma ser de uma investigação mais célere, é mais rápido, porque
precisa, né, correr contra o tempo para essa pessoa ser retirada, se for o caso da sociedade, né, que vier a ser comprovado. Então, que bom que ela, além de terminar com esse sujeito, também tomou as medidas judiciais de proteção à criança. Porque, Roberta, nem sempre também agride só um, né? Então, ao denunciar, ao tomar medidas, a gente está protegendo outras crianças que também não precisam passar por isso. Tem um comentário muito forte aqui da Priscila. Ela diz: boa tarde a todos, essa matéria me faz voltar à minha adolescência. Eu passei por isso, mas não falei nada para o meu pai. A dor é muito grande. Cheguei a passar fome, pois ela não me deixava de comer. Ela me deu criolina, dizendo que era para matar vermes. Ufa, como foi difícil. Hoje estou em casa e tenho uma filha. Há pouco tempo, contei tudo para o meu pai. Gente, que relato forte, viu? Ele disse que se eu tivesse contado tudo antes, eles não estariam juntos hoje, né? Mas hoje não tenho mais vínculo com ela e já perdoei. Alexandre, muito forte esse relato aqui da Priscila. E aí, eu abri fazendo essa pergunta, né? Independentemente do que a criança tenha feito, o papel de correção é do pai e da mãe. E aí, qual é o efeito quando vem uma terceira pessoa fazer uma correção com uma criança e de maneira completamente errada, com violência? O que isso causa na criança? Não é correção, é violência, né? Não é educação. Isso a gente vê que é um abuso, um excesso, né? Tem todo tipo de violência nesse relato aí. É uma coisa importante também, Roberta, a gente tem que desnaturalizar a ideia de que educar é por meio de violência também. Pegar a criança pelo braço, puxar a criança, dar tapa na criança. Em geral, a gente é radical quanto a isso, mas muita gente fala que é mimimi, que é bobagem, e fala assim: quando eu era criança eu apanhei e sobrevivi. Para essas pessoas que falam isso, provavelmente são pessoas que apanharam na infância. E a frase tem que ser: não é que você apanhou e se tornou quem você é quem você é, apesar de ter apanhado. E provavelmente são crianças que sofreram, pessoas que na infância sofreram essa violência. Então, é muito importante a gente entender que esse ponto da educação, ele não pode se confundir de modo algum com violência, né? O outro não pode invadir, vamos dizer assim, o espaço do corpo. Inclusive, o corpo da criança tem que ser respeitado, o espaço é dela, né? Para que não haja justamente essas causas, essas consequências ruins para o desenvolvimento de uma criança. Então, quando a criança ela perde a confiança nos adultos, principalmente nos adultos que ela tem amor, ela acaba de alguma forma ali tendo dificuldades, talvez no futuro, de lidar com isso. E às vezes você só consegue enfrentar isso quando é adulto. Quantas vezes no meu consultório já recebi pessoas, por exemplo, de 65 anos de idade, para falar de uma violência que sofreu aos 5 anos de idade, 60 anos em silêncio. Olha o caso aqui dessa Priscila, Exato. né? Que relato forte, gente. A gente vai conversar agora com a Roberta, minha xará. Ela é separada do pai e do filho, né? E vai contar pra gente quais são os cuidados que ela tem, né? Um caso como esse, primeiramente, deixa qualquer pai, qualquer mãe assustados, né, Roberta? Boa tarde, Rô, tudo bem com todos? Tá me ouvindo bem? Tô sim. Então, é uma coisa... dói demais ouvir um relato desse, dói demais. Eu evito assistir esse tipo de imagem porque me dói muito. Eu sou casada, Carlos é o padrasto do meu filho, e tem uma coisa que eu sempre falo, que se a gente, mãe ou pai, se a gente se atentasse mais aos sinais que as crianças dão, muitas coisas, muitas violências seriam evitadas. Violências corporais, psicológicas, sexuais, porque a criança o tempo todo ela pede socorro. E ela não pede socorro, mamãe, ele está me batendo. Ela pede socorro, rejeitando, chorando, não querendo estar, não querendo ir para a casa do pai, não querendo ir para a casa da mãe, querendo ficar fora, ficar numa casa de avó. Então, o tempo todo a criança dá sinais para a gente. Eu sempre falo para o meu marido assim: eu te quero muito para ajudar a educar. Violentar não quero. Porque violentar, para mim, é qualquer tipo de agressão. E isso, a gente, como pais de sangue, infelizmente, acaba que às vezes a gente faz. Dá um tapinha, põe de castigo, igual o doutor falou, pega no braço. Então, isso já tenho eu que tenho que resolver isso comigo e com o meu filho.
Aí vem uma terceira pessoa que você colocou na vida do seu filho, não foi ele que te pediu aquela pessoa. Você colocou aquela terceira pessoa na vida do seu filho. E você permitir que aconteça isso por paixão, por amor, então assim, você está tão doente quanto a pessoa que está agredindo. Então a gente tem que se atentar aos sinais dos filhos, a gente tem que conversar, você tem que deixar muito... Eu converso muito com o Miguel, que é o meu filho de 5 anos, eu falo assim, não existe nada mais sagrado que eu e você, meu filho. Então você não pode ter segredo com a mamãe. Se papai fizer alguma coisa, papai Kio, que é o papai de sangue, papai fizer alguma coisa com você, você tem que contar para a mamãe. Se a namorada do seu papai, que é o papai de sangue, te falar alguma coisa, te rejeitar, te empurrar, você tem que conversar com a gente. Nós sempre vamos proteger vocês. Então, assim, eu acho que tem que ficar muito aberto esse diálogo. A gente tem que falar muito com os filhos da gente, que eles podem ter acesso a gente a qualquer momento. Porque eles deixam de contar por medo. E é onde acontece todas essas desgraças, infelizmente. E a gente tem que ficar atento, né? Enquanto você estava falando aí, Rô, o Alexandre até estava aqui querendo falar exatamente sobre isso, né? Sobre esses sinais que as crianças dão. Uma coisa, Roberta, né? Isso. Ela também, sua xará. A Roberta trouxe uma coisa que eu gostaria de comentar aqui. Não é regra geral, mas pode acontecer isso em alguns casos, que é muito comum a gente ver isso na clínica, quando a gente vai atender casos de violência. Muitas vezes, vamos pegar aqui, então, um agressor que seja um padrasto, uma madrasta e a mãe. Muitas vezes a criança fica com medo do agressor, que está dentro de casa. E como é que ela demonstra isso para o pai ou para a mãe? Muitas vezes, Roberta, ela fica agressiva com os pais. E muitas vezes a criança pode ficar agressiva com esse pai e com medo desse padrasto. Por quê? Porque ela fica agressiva no seguinte sentido, o recado que ela dá só que o recado não é tão literal. Por que você não está me protegendo? Então, a criança, muitas vezes, isso pode acontecer, da criança demonstrar essa agressividade, e a agressividade infantil é uma forma de pedir ajuda também. Não é uma perversão, que ela está sendo maldosa ou simplesmente mal educada. A agressividade tem que ser lida. É claro que existem outros sintomas também, mas, em geral, a criança vai demonstrar com o corpo, com comportamentos. Ela não vai chegar e dizer, literalmente, o que está acontecendo com ela. Então, vocês que têm essa intimidade com os filhos vão entender essa mudança de comportamento ou de sentimento. Por que meu filho está brava comigo, impaciente comigo, não mais que de repente? Então, pode ser muitas vezes essa sensação de não estar se sentindo protegida. Gente, os comentários são chocantes. Tem uma participação aqui, Camila, escuta só. Roberta, essas situações de agressões acontecem em todas as classes sociais. Eu fui babá de uma criança de pais separados e a madrasta fazia agressões físicas e verbais. Eu afrontei ela, eu fui demitida pelo pai, mas a minha parte eu fiz, né? Contei e mostrei as provas para a mãe que tomou as providências. Situações assim, em que às vezes ou o pai ou a mãe ficam sabendo e ainda se omitem, eles também podem responder, Camila? Podem responder. Que bom que a atitude dessa babá, né, preservou a vida dessa criança e aí a mãe pôde tomar uma atitude, né, espero que a mãe tenha tomado em relação ao pai da criança, porque o local, enquanto representante legal, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto genitores, é de proteção. É de cuidado, isso é direito da criança, está no ECA, na Constituição. Então, saiu desse lugar e ainda foi omisso ou coparticipante desse crime, né, de agressão, ele precisa ser punido. Então, cabe sim uma ação judicial, cabe reversão de moradia, possibilidade até mesmo de poder familiar, dependendo do caso. Tem outro comentário aqui, gente, que dá vontade de chorar. É o comentário da Janete Mello, ela diz: minha afinada prima tinha uma enteada de 10 anos. A minha prima batia muito nela, pegava a menina pelos cabelos, suspendia pelo cabelo, fazia camadas de pimenta com a comida e fazia a menina comer dentro do quarto e aí ninguém via nada. É muita covardia, é um ser humano muito cruel fazer isso com uma criança. E aí, como que a gente prova, Camila? Porque, às vezes, não conseguiu flagrar aquela cena, aquela situação. É válido, hoje em dia, por exemplo, fazer esse registro de celular?
Sim, como mostrou ali, né, na suspeita que a mãe daquele bebê teve lá com o namorado, cabe sim fazer o registro, a tentativa, né, de pegar um flagra, mas que nem ela falou aí, que eu acredito que era a mãe da criança, não entendi bem no relato, se a família souber também, cabe denúncia na delegacia da infância, no conselho tutelar, em órgãos que possam estar auxiliando na proteção dessa criança. Porque, Roberta, a gente está aqui relatando o caso de uma madrasta, citamos namorados, enfim, mas os próprios pais, né? A gente tem aí, infelizmente, todo tipo de criminoso. E aí nos machuca ainda mais de saber que a criança não tem para onde recorrer. Então, quem souber pode estar fazendo, porque essa criança precisa ser retirada desse ambiente, né? E aí cabe ao Estado essa organização e do que ser feito para proteger essa criança. E Camila, para a gente encerrar, eu conversei hoje com várias mães sobre esse assunto para participarem aqui com a gente. Teve uma que me deu um relato muito forte. Ela falou que aconteceu isso com o filho dela e ela proibiu o filho de ir para a casa do pai, já que a madrasta fazia isso. A mãe pode tomar essa providência por conta própria, embora o coração, né, direcione para isso? Nós temos aí uma questão importante que envolve o âmbito jurídico, né? Dentro do que a criança relata e do que é real, nós não sabemos só com o relato da criança, porque muitas vezes muitas fantasias podem acontecer. Mas nesse caso a criança chegava em casa marcada, a mãe relatou. Então a mãe pode sim, só que ela tem que sempre não fazer só pela própria vontade, que ela vai proteger primeiramente, mas procurar legalizar isso, porque não basta, né, ela segura a criança, não deixa ver o pai ou as pessoas que estão envolvidas, mas leva isso à justiça, para que seja dada uma medida para que ela seja protegida de conviver com essas pessoas. Perfeito, Camila. Obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada também, Alexandre. Que agradeço. E obrigada, Roberta, que também contribuiu com a gente aqui nesse assunto, viu?